meu amigo e minha amiga. Tudo bem? Minuto do Direito no ar. Então, esse chegou o momento de vai lá na janela, grita pro vizinho da direita, da esquerda, pega o zap, chama toda a família e manda sintonizar aqui no canal agora para assistir a gente e para ouvir as respostas das perguntas, das dúvidas da semana. Muitas perguntas aí, doutora Elaine? Muitas perguntas. Vamos começar, doutora. Olha só. Sua área, direito trabalhista. Vamos lá. Ó, o telespectador mandou a seguinte pergunta. Ele explana aqui primeiramente. Trabalho em uma empresa há 10 anos. Durante todo esse período, faltei 10 vezes, sendo que fui demitido por justa causa, porque tive 3 faltas injustificadas no mês de março do corrente ano. Então, no final de abril, agora, fui demitido por justa causa. Ah, Jesus! Aí ele termina perguntando o que ele deve fazer nesse caso. Doutora, é meio que triste e lamentável até. A situação do nosso telespectador, ele trabalhava 10 anos, pelo que deu para entender, na mesma empresa e durante todos esses 10 anos ele só teve 10 faltas injustificadas, né? E o que acontece? Nesse último mês de março, ele faltou por 3 dias, certo? E foi demitido agora no mês de abril por justa causa. Gente, isso daí tem que se olhar com muita atenção. No caso desse telespectador, tem que verificar direitinho se essas faltas injustificadas, se elas foram descontadas no contra-cheque dele, no caso do nosso telespectador. Se houve esse desconto desta falta, se ele já foi penalizado, ele não pode ser penalizado novamente no mês de abril com uma demissão por justa causa. Que é grave, né? Que é gravíssima. Essa é uma do tipo de modalidade de demissões das mais graves e ela tem que ser muito bem comprovada. Porque senão, como no caso desse nosso telespectador, ele pode procurar um profissional especialista em direito do trabalho e ingressar com uma reclamatória trabalhista para anular, pedir anulação dessa justa causa. Então, ele vai procurar um especialista na área. Correto. Que vai verificar toda a documentação dele, vai verificar se essas faltas, se elas foram cobradas ali no contra-cheque, se elas já foram descontadas lá, ele não pode ser penalizado 2 vezes, que considera o bis idem. Então, ele não pode ser penalizado. Entendeu, doutora? Então, o que ele vai fazer? Ele vai checar direitinho, vai ver se houve suspensão, se ele sofreu algum tipo de penalidade antes, ou se ele foi chamado, alguém da empresa chamou lá e deu uma advertência verbal, ou se aplicou uma suspensão, ou tudo isso tem que ser analisado com muita calma. E dependendo se a empresa não cumpriu todos os requisitos corretamente, essa demissão dele pode sofrer uma nulidade e pode ser transformada em demissão sem justa causa. Aí ele vai receber todas as verbas decorrentes do contrato, que vai ser o aviso prévio, férias, décimos, o FGTS do período, os 40%, tudo direitinho. Mas tem que procurar um especialista da área, doutora. Tem que procurar uma pessoa que conheça do assunto e que possa te ajudar, meu amigo e minha amiga. Só fazendo um adendo, doutora, como a senhora bem colocou, a demissão por justa causa, ela é a modalidade mais grave de dispensa. Então, nesse caso, a senhora confirma que, no caso, como a senhora colocou, antes teria sim que haver uma advertência ou uma suspensão. A empresa de plano poderia dispensá-lo direto por justa causa só pelo motivo das faltas? É por isso que eu falei que ele deve se analisar todo o contexto da vida laboral dele. De repente, ele já pode ter tido antes uma advertência, tá? Ou se ele foi direto assim, se ele nunca teve nenhum tipo de advertência e se ele só levou essas 3 faltas agora, no último mês, mas se essas faltas elas foram descontadas, aí ele tem grandes chances sim de reverter essa demissão.
Tá? Correto. É por isso que é um processo que deve ser analisado com muita calma, tudo direitinho, mas ele tem grande chance de reverter esta demissão. Porque se simplesmente ele só faltou os 3 dias no mês de março, mas no contra-cheque lá dele, do final de março, está descontado faltas injustificadas, e ele trabalhou todo o mês de abril e apenas no final do mês de abril, como ele coloca, ele vem com essa demissão, ele tem grandes chances. Eu não posso dizer com certeza porque eu não estou com o processo dele em mãos, mas ele procurando um advogado especialista na área, com toda certeza, ele tem grandes chances de reverter essa demissão. Então, eu acredito, né, meu amigo, que a sua pergunta foi respondida, tá bom? Caso não tenha sido, se você ainda ficou com alguma dúvida, mande aqui para nós, tá? Os telefones estão aqui, nossas redes sociais, à sua disposição, tá bom? Ó, e não esquecem, doutora, lá no YouTube, vai lá no nosso canal, Minuto do Direito, te inscreve lá, que aí tendo publicações, você vai ser notificado e você fica nos acompanhando sempre, sempre, sempre. E aqui também nesse canal, o horário você já sabe que é esse. Então, sempre aqui, chamando o vizinho da direita, chamando todo mundo para nos acompanhar nas redes sociais. E dúvidas é só chamar aqui, viu? Chama que a gente responde. Com certeza. Sabe por que, amigo, é importante você aqui conosco? Porque conteúdo como esse, você só tem aqui. Tá certo? Então, vem ser especialista, vem se transformar também num conhecedor profundo do direito previdenciário, tá bom? Nós contamos com você. Então, dos seus direitos, né, doutora? Sim, conhecer sim. um pouco dos seus direitos, sim. os seus direitos básicos, tá? Um direito que todos nós, como cidadão, nós devemos conhecer para nós podermos lutar por eles. Vamos lá, doutora? Vamos lá, doutora. Outro questionamento do nosso telespectador. Ele coloca a seguinte situação, que ele trabalhou na infância, doutora Nazaré, ele era do interior e trabalhou na zona rural. Então, o telespectador quer saber se, por ocasião da aposentadoria, esse período de trabalho rural poderá ser aproveitado. Muito interessante esse questionamento. Tá? Você que nasceu na zona rural, tá? Você que trabalhou após os 12 anos de idade, esse tempo, após os 12 anos de idade, esse já é pacífico, tá? Você vai ter as provas desse período, que várias vezes nós já falamos aqui das inúmeras modalidades de provas, que tipo de provas você pode trazer para comprovar esse período, que vai ser a sua certidão de nascimento, comprovar, a documentação lá dos seus pais, a aposentadoria deles, certo? Então, você vai trazer toda essa comprovação e esse seu tempo superior a 12 anos de idade, após os seus 12 anos de idade, ele vai contar sim, doutora, para aposentadoria. E vai contar. E bem importante também, doutora, ressaltar aqui, é um outro ponto bem importante. Tem aquelas pessoas que necessitam se aposentar na modalidade de aposentadoria híbrida. Então, elas sempre questionam se elas podem trazer, se elas podem somar para a carência esse período rural. Gente, se esse período de trabalho rural for anterior a 1991, você pode somar para a carência. Tranquilo? Respondida a tua pergunta, o tempo rural do seu trabalho lá da infância, após 12 anos de idade, você pode levar ele para somar também. E para carência na modalidade da aposentadoria híbrida, o período de labor anterior a 1991, você pode somar também, que você consegue. Ó, dúvidas? Procura um especialista em direito previdenciário. Ah, doutor, o que é aposentadoria híbrida? É aquela aposentadoria em que você tem aquele tempo rural e você tem o tempo aqui urbano, que você trabalhou com carteira assinada. Então, para chegar aos 15 anos de contribuição, você vai usar um pouco do tempo rural e o tempo urbano. Mas esse tempo rural, para usar, ele tem que ser anterior a 1991. Fechou? Tranquilo? A idade. A idade não devemos esquecer, 55 mulher e 60 homens, ok?
Na aposentadoria híbrida, ela já vai para o normal. A mulher, 62 e o homem, 65. Não esquecendo, meu amigo, 65 e minha amiga, 62, na modalidade híbrida. Na modalidade rural pura, 55, 60. Ok? Abraço no coração. Esse foi o nosso Minuto do Direito de hoje e nós ficamos por aqui. Tchau, tchau. Realização Prodivídeo Produtora Audiovisual.